Olá, pessoas! Depois de muito tempo eu voltei a fazer vídeo para vocês. Este vídeo e a partir de agora os próximos vídeos tratarão mais ou menos da mesma temática, que serão resenhas de livros. O primeiro livro que eu quero resenhar para vocês é este aqui, A Opção pelo Homeschooling, um guia fácil para entender por que a educação domiciliar se tornou uma necessidade urgente em nossa época. Este livro é do professor Fausto Zamboni, ele é doutor em letras, na área de literatura e vida social e autor de outros livros também. Bem, o que esse livro me trouxe foi extremamente surpreendente. Ele não é um livro tão grosso assim, no entanto ele tem um apanhado de conhecimento incrível, realmente incrível. Já tenho lido outros livros a respeito do tema e por isso que eu até comentei quando eu anunciei que eu recebi o livro, que o livro era pequeno. Mas realmente ele cumpre com o seu intuito de ser um guia fácil para nos fazer entender o que é a educação domiciliar. O professor Fausto começa seu livro na sua introdução falando que a educação mais adequada é aquela que cumpre com que busca entender as finalidades da vida, é aquela que mais se atente às finalidades da vida. Ele também vai falar que onde há alguém ensinando e alguém aprendendo, ali há educação. E para demonstrar a necessidade da educação domiciliar, o professor Fausto inicia seu livro falando da situação atual da nossa educação brasileira. Ele apresenta vários dados e pesquisas, inclusive ele demonstra que a nossa educação tem falhado gravemente, por mais que os investimentos em educação tenham cada vez mais subido. E ele faz uma observação que quanto mais o nível de investimento sobe, mais cai o nível de aprendizagem. Inclusive ele demonstra como a educação tem falhado na sua finalidade principal, que é no mínimo, a proficiência em leitura, compreensão e interpretação de texto. Ele coloca que dos alunos formados no ensino médio, a cada 100 alunos, apenas 1,6 deles são capazes de ler e interpretar um texto corretamente. Além disso, ele apresenta outros dados importantes para serem observados e motivarem uma possível educação domiciliar, como por exemplo o ambiente exposto em que as crianças, os filhos vivem de violência, tanto a violência de alunos contra alunos mais velhos, mais novos, quanto a violência pedagógica, a violência que os professores vêm sofrendo. Ele também fala da questão de organizações criminosas, venda de drogas que vão acontecendo nos ambientes escolares e muitas vezes não podem, a escola mesmo não tem condições de conter esse tipo de acontecimento. Nesse caso aqui entraria então a questão da socialização, que é o principal contra-argumento da educação domiciliar, mas na verdade a socialização de certa forma é exatamente aquilo que os pais buscam evitar, já que hoje a socialização escolar não tem mais sido um fruto doce de se colher. Ainda neste capítulo ele comenta sobre a militância pedagógica, a militância da ideologia de gênero que acontece nas escolas e que tem sido preocupação de muitos pais. Já no capítulo 2, sobre a análise das circunstâncias distantes, se trata daquilo que vem acontecendo por trás da educação que nós temos recebido nas escolas. Então ele começa falando que a educação ela ocorre desde os primórdios da humanidade, no entanto apenas há menos de 200 anos é que ela acontece no sistema que nós temos hoje. E ele começa comentando como foi lá a questão da Revolução Francesa e como a educação tomou proporções de necessidade nesse período. Ele analisa que foi nesse período dos revolucionários franceses em diante que a esquerda se apercebeu de como é possível mudar a sociedade não através das pessoas mais velhas, mas incutindo nas crianças as ideias revolucionárias que determinados grupos pretendem aplicar na sociedade, já que as crianças são mais suscetíveis de aprender e moverem-se para lados que são indicados por outras pessoas, como seria o caso dos educadores. No terceiro capítulo, a implementação da hegemonia marxista na educação, o autor fala a respeito de todo o sistema educacional que havia na época, as ideias que haviam de questionarem todos os conceitos pré-colocados, como aconteceu, por exemplo, com a escola de Frankfurt, questionando todas as ideias para destruir essa questão das classes.
O próprio Marx dizia que a família criava então essa ideia de oprimido e opressor e que a família deveria ser destruída. Mas essa ideia do proletariado oprimido parecia que não fluía muito, que não encontrava um solo muito fértil. Foi então com a revolução, com as revoluções estudantis de 68, que se aperceberam que o meio estudantil era um solo fértil para plantar as ideias marxistas, que eles poderiam vir a ser revolucionários desde que se pregasse também uma liberdade sexual, a quebra dos padrões morais sexuais. E foi assim que as ideias marxistas adentraram a nossa educação. Assim, então, a escola passa a ser um meio, um caminho em que há a ruptura dos moldes da família tradicional, patriarcal, e quando se dá liberdade, se incita a liberdade sexual nos jovens, você rompe a ideia da família tradicional, bem como rompe com os princípios que a embasam, e a escola fica encarregada de fazer esse trabalho. Já no capítulo 4, ele fala da expansão e unificação dos sistemas educacionais, que a partir do final do século XX, as profissões foram exigindo uma melhor qualificação, uma qualificação mais específica, e com isso surge um padrão educacional novo. A própria ONU começa a intervir nessas questões, o Banco Mundial, criando um padrão de educação, regras, tudo ficando muito mais rígido. Lembrando que eu falei que a educação domiciliar ela é um evento histórico há milênios, enquanto que a educação da forma que a gente conhece hoje existe há menos de 200 anos. E assim, com essa interferência do Banco Central, da própria ONU, surge a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O autor então comenta do que se trata a BNCC, faz uma crítica sobre sua possível inconstitucionalidade. Ele alega que a BNCC é uma iniciativa, é uma forma de reprimir todo o conhecimento e realização educativa autônoma, inclusive coibir a educação domiciliar. Então ele menciona que a BNCC tem uma ideia de promover a diversidade, o respeito, respeitar as desigualdades, enquanto promove a própria desigualdade, o próprio desrespeito e a intolerância com os ideais cristãos, com a questão moral. Disfarçado de respeito e tolerância, tomou-se um caminho para desrespeitar e ser intolerante com aqueles que pensam de modo conservador ou politicamente à direita. Menciona também que um ponto central destas normas atuais que são seguidas pela educação se tratam da promoção da saúde sexual e reprodutora, que nada mais é do que o aborto e a própria ideologia de gênero. Além disso, a defesa das ideias e princípios cristãos passa a ser visto como algo intolerante, discriminatório e até mesmo se tratar de uma violência de cunho religioso. Já no capítulo 5, que é o moderno movimento do homeschooling, o autor fala a respeito de como a educação domiciliar sempre foi um fato, sempre foi uma característica das famílias, e apenas há menos de 2 séculos é que a educação passou a ser obrigatória. E já em 1950, nos Estados Unidos, começou uma atividade contrária já à educação da forma que a gente conhece hoje, e esse movimento tem se difundido por muitos países. No capítulo 6, o autor vai apresentar as razões para adotar o homeschooling, alegando a prioridade dos pais na educação dos filhos. Para o autor, não faz muito sentido o Estado reivindicar para si o dever e a obrigação e o direito de dar educação aos filhos quando o Estado é uma criação política que só existe pela formação da família. Então, a família é antecessora, é primordial ao Estado. Então, essa obrigação é da família, sendo que é a família que tem o histórico de formação integral do homem ao longo da história. O autor também fala sobre a personalização da educação domiciliar de acordo com as características e a personalidade de cada aluno, bem como o atendimento daqueles alunos que possuem necessidades especiais, esclarecendo assim que o melhor é aquele que é mais individualizado, até porque numa sala de aula tem 30 crianças, dificilmente uma professora vai conseguir dar conta do temperamento e da forma de
agir e da forma de desempenho de cada aluno. Então, cria-se um padrão, sendo que a maioria não se adequa àquele padrão. E os que estão acima diminuem o desempenho para andar de acordo com o padrão, e os que estão abaixo muitas vezes não conseguem se desenvolver o suficiente para ficar naquele meio termo. Ele fala também sobre a convivência genuinamente pessoal, em que na educação domiciliar as crianças começam a conviver com seus pais e assim aprenderem os valores, as ideias, os pensamentos de seus pais. Ao contrário de quando eles ficam inseridos somente no ambiente escolar, convivendo somente com outras crianças que também não têm base para nada e uns vão aprendendo com os outros, e isso prejudica o desempenho e a formação pessoal dos indivíduos. No capítulo 7, o autor fala a respeito dos mitos mais comuns acerca do homeschooling. Assim, ele menciona que no ambiente universitário teme-se muito que a educação domiciliar crie guetos, grupinhos, digamos assim, de pessoas que sejam intolerantes, que não tolerem a diversidade, que seriam, no caso, os cristãos que seriam intolerantes. No entanto, ele demonstra que justamente esses que alegam essas questões são aqueles que dizem promover a diversidade e a tolerância, mas não sabem respeitar a diversidade e nem tolerar aqueles que pensam e querem agir diferente deles. Aqui também volta a questão da socialização. E dentro da socialização há um problema que geralmente é apresentado, de que quando a criança faz educação domiciliar, ela pode estar suscetível a sofrer abusos sexuais, já que ela não vai ter contato com a escola, com outras pessoas para poder contar os abusos que está recebendo. Ora, um pai homeschooler, um pai e uma mãe que pratica a educação domiciliar, ele tem muito mais responsabilidades para essa criança. Esse argumento é uma falácia absurda, porque existe educação domiciliar, existe abuso familiar. Ok, quem dá educação domiciliar é a família. Não significa que essa família seja uma abusadora. Na verdade, é muito ridículo dizer que um pai homeschooler, pai, eu digo pai e mãe, que pais homeschoolers vão praticar abuso. Não que isso nunca possa acontecer, não é isso. O livro, inclusive, apresenta dados a respeito disso. Mas os pais homeschoolers são pais extremamente mais responsáveis, ou pelo menos que assumem a sua responsabilidade de forma mais efetiva, já que a educação domiciliar, ela requer muito mais dedicação ao filho, muito mais tempo, muito mais comprometimento, e não é simplesmente deixar o filho em casa, porque o poder público vai analisar, vai investigar, vai acompanhar essa criança para saber se ela realmente não está abandonada. Então a criança não fica exposta a nenhum risco ou possível abuso, porque o poder público, bem ou mal, ele acaba acompanhando o desenvolvimento educacional dessas crianças. As pesquisas demonstram que as crianças que fazem educação domiciliar, elas geralmente são muito mais suscetíveis ao diálogo, são muito mais tolerantes, muito mais compreensivas, têm mais tolerância política e participam de muito mais atividades do que outras crianças, já que elas acabam praticando até mesmo mais atividades de cunho social. Além de, claro, o desempenho desses alunos que praticam educação domiciliar ser sempre superior àqueles que praticam a educação convencional. O autor também, no capítulo 8, ele fala do homeschooling e a educação superior, e ele faz um apanhado sobre as diferenças entre alunos da escola comum e alunos da educação domiciliar, e que esses alunos da educação domiciliar geralmente apresentam um desempenho muito superior aos demais, além disso, um número muito inferior de depressão. No capítulo 9, o autor fala sobre a decisão de adotar o homeschooling e faz um apanhado a respeito da situação jurídica no Brasil. Com isso, ele apresenta diversos tratados, os pactos internacionais que são recepcionados pela Constituição Federal e estão acima da lei comum, como, por exemplo, estão acima do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele faz essas dinâmicas do que se apresenta e da prioridade que os pais têm na educação domiciliar de seus filhos, em contraponto com o Estado, que daria apenas a educação subsidiária. Depois o autor vai falar das condições que são necessárias serem criadas em uma casa, em um ambiente, para que a educação domiciliar seja criada e também a preparação dos pais. Além disso, ele fala do papel da mãe, de como a mãe vai desempenhar um papel muito importante nessa educação domiciliar, já que, de certa forma, a organização da casa precisa ser acelerada e aplicada de forma muito mais eficiente e comprometida.
No capítulo 10, ele vai falar sobre as abordagens educativas e apresenta pelo menos 2 métodos de ensino que podem ser aplicados, que seria o aprendizado pela descoberta e o método clássico da educação, que é o geralmente buscado para ser aplicado na educação domiciliar. Quero fazer uma citação sobre a conclusão. O autor fala assim: se o governo instituísse uma empresa estatal obrigatória, estipulando o padrão dos jornais particulares, tal controle seria considerado uma aberração. No entanto, isso ocorre na educação, e de uma forma muito mais grave, porque resulta no controle não apenas da opinião, mas da própria formação da mentalidade de quem emite as opiniões. Isso porque o Estado interfere inclusive nas escolas particulares, que acabam sendo também padronizadas. E o autor termina o livro da seguinte forma: por causa dessa carência educativa grave de dimensões antropológicas, o homeschooling, ou educação domiciliar, coloca-se como uma alternativa para realizar aquilo que praticamente não é feito em parte alguma, e que, em última instância, é o que nos permite ser chamados de homens: a edificação da inteligência. Essa foi minha resenha do livro, eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca havia feito resenha de livros, por mais que eu lesse bastante, e me ensinou muito fazer a resenha, porque a gente tem que recapitular, tem que reaprender, aí descobre coisas novas enquanto está fazendo a resenha. Eu gostaria de fazer ela de forma muito mais completa, porque eu gostaria de informar a respeito do tema, que é um tema que eu gosto muito. No entanto, eu quero deixar vocês bem curiosos para vocês adquirirem o livro, porque o livro realmente é muito interessante, é muito bom. Ele é curtinho, então se a pessoa não tem muito hábito de leitura, vai ser bom porque é curtinho. Se você tem hábito de leitura, esse aqui vai te dar um panorama daquilo que você precisa saber para estudar a respeito de educação domiciliar. Ele inclusive indica alguns livros aqui, ele demonstra vários dados, várias pesquisas. É um livro assim sucinto e completo e eu super indico ele, foi uma leitura agradável, muito boa. Fica a dica então para vocês. Um beijo, até mais!